Esse é um desafio muito grande. A Lei Geral de Proteção de Dados, é claro que é uma regulação, uma regulamentação necessária. Como eu já disse para você, o mundo digital ele está crescendo fortemente em detrimento do mundo físico. No mundo físico existe o conceito de guarda de papéis, enfim, de cartórios, de lugares onde você tem uma excelência em guarda de papel, mas o mundo digital transformou essa guarda numa coisa mais difícil, seja de informações pessoais, por exemplo, um hospital guarda o seu prontuário médico. Essa é uma informação sigilosa. O banco guarda o seu saldo de banco. A Receita Federal guarda a sua declaração de imposto de renda. Enfim, essas informações são informações protegidas por lei. Quer dizer, elas só podem circular com a sua autorização. Mas no mundo eletrônico, a cópia disso e a disseminação dessa informação passou a ser uma coisa muito simples, né? Num clique, às vezes a pessoa faz uma cópia daquilo. Então, o grande desafio das empresas é implementar controles de acesso e de proteção dessas informações. Me parece, por tudo que eu já vi, há muitos anos a gente trabalha com isso, que o melhor caminho para isso é a criptografia. A criptografia é uma técnica de embaralhamento de informação e de desembaralhamento na hora que você precisa e apenas para pessoas autorizadas. Eu acho que isso vai ser implementado nas empresas em fases. Não dá para de um dia para o outro você dormir sem proteção nenhuma, acordar com toda a proteção. Até porque a informação está muito pulverizada em diversas pessoas, em diversos funcionários das empresas que precisam operar com aquela informação no dia a dia. Então esse é um desafio grande. Acredito que as empresas vão começar por fases a fazer isso, por proteger, por classificar a informação, mas o final dessa história eu tenho certeza que vai ser um controle de acesso a pessoas que podem acessar a informação com uma autenticação forte dessa pessoa, eu tenho certeza de quem está acessando a informação. E o segundo ponto é, essas informações vão ter que estar sempre armazenadas e trafegando dentro das empresas de forma criptografada para que ela não possa vazar facilmente da empresa. Como é que o mercado está se preparando para isso, né? No fundo, agora me parece que está naquela fase da confusão, né? Assim, todo mundo fala um monte de coisa, todo mundo fala tudo, todo mundo entende tudo, né? Mas na realidade, quando você começa a explorar um pouco mais, a gente percebe que as pessoas estão com algumas dificuldades de entendimento e principalmente de aplicação da lei, né? Eu acho que isso, obviamente, no decorrer do tempo vai acontecer naturalmente o entendimento, né? A gente já teve algumas reuniões já com advogados, a gente teve reuniões com clientes e tudo mais. E aí surge sempre a dúvida do seguinte, tá bom, eu vou proteger, mas como é que vai ser, qual vai ser o critério de avaliação, né? Quer dizer, se eu estou compliance, se eu não estou compliance, então quer dizer, ainda tem muita coisa para passar, sabe, muita água ainda para passar debaixo dessa ponte. Mas assim, com a experiência que a gente já teve de outras regulamentações, né? A gente acredita o seguinte, é sempre aquela questão, em algum momento, de aplicar o que você já tem, né? E às vezes até mesmo dentro de casa, é você aplicar o que você já tem, os controles que você já tem, para uma informação específica. Nesse caso, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tá olhando muito o quê? Para as informações da pessoa física, né? Para as informações pessoais. Né? Assim como lá no PCI, por exemplo, a gente sempre tinha a questão do cara estar olhando as informações do cliente, do cartão, né? Então aí você vê N maneiras de você proteger a informação, atender a norma, né? E de uma maneira assim, eu até diria simplória, né? E quando eu digo simplória, eu não quero dizer que não seja segura, né? Mas de uma maneira coerente.
né? Então eu acho o seguinte, que ainda está naquela fase de discussão. A nossa percepção é que assim, a gente já tem tecnologia para isso, é lógico que as empresas, né, os fornecedores estão adaptando as tecnologias que tem para o discurso da Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, você está falando das mesmas tecnologias, né, só que estruturadas de uma maneira que o cliente entenda realmente como a tecnologia vai ajudá-lo na proteção das informações. Né? Então, assim, como lá no PCI, por exemplo, os equipamentos criptográficos começaram a fazer a criptografia do número de cartão de crédito ou às vezes das informações dos clientes, a gente acredita que agora, por exemplo, o próprio equipamento criptográfico vai fazer a criptografia das informações da pessoa. Mas é mais do que isso, além de fazer a criptografia, ou seja, de você tornar aquele dado não legível para pessoas não autorizadas, né? Vai existir também a preocupação do quê? A preocupação de que a pessoa que vai ter acesso àquela informação, né, de maneira legível, realmente seja a pessoa que tem que ter o acesso, né? Então eu acho que a gente está muito calcado, assim como em outras regulamentações na Lei de Proteção de Dados, é o seguinte, tá, eu preciso saber primeiro, a pessoa que está chegando aqui realmente é a pessoa que tem que ter o direito de acesso, né? Além disso, se entrou uma pessoa não autorizada, eu preciso me certificar que mesmo ela entrando, ela não entenda a informação que está lá. Percebe? Ou seja, que aquela informação continue embaralhada, continue criptografada. Ou mesmo se alguém copiar aquela base de dados e levar para outro lugar, que eu continue garantindo que aquela informação não vai ser aberta. Por uma questão muito simples. Se você está falando de um ambiente, por exemplo, criptografado com um equipamento dedicado, um HSM, né? O que acontece? A chave está dentro do HSM. Então, em tese, ele teria que levar o banco de dados e levar o HSM junto. Só que para desligar o HSM aqui e ligar em outro lugar, é impossível ele fazer isso. Então, veja, são tecnologias que já são conhecidas, testadas e aprovadas, que a gente acha que de alguma maneira elas vão, obviamente, atender às regulamentações. Talvez um ajuste ou outro vai ter que ser feito, porque a gente está falando aqui de sistemas legados, quer dizer, a gente não está falando que o cara vai comprar tudo novo. Ele já tem os sistemas lá que rodam, então você tem que preservar esse investimento também do cliente. Mas a gente acha que de uma maneira geral, esses discursos, obviamente, eles vão ser adaptados para atender a essa nova regulamentação da Lei Geral de Proteção de Dados. E eu não ficaria surpreso da gente ver que muita coisa a gente já tem, é só uma questão da gente realmente adaptar muitas vezes o discurso, mas mais do que isso, adotar efetivamente a tecnologia, porque uma coisa você tem tecnologia disponível no mercado, testada, aprovada, mas efetivamente assim, ninguém usa, né? Ela fica lá. Né? Então, assim, às vezes você tem bons recursos tecnológicos, mas você não usa ele adequadamente. Se você gostou dos nossos vídeos, acesse o nosso site e procure um dos nossos consultores.